Olá, pessoal, boa noite. Estou começando aqui mais um Momento Mágico, Márcia Barreto, fazendo aqui um último ajuste no meu pontinho de transmissão. Hoje são 17 de setembro de 2018. Peço desculpas quando entra aqui alguma ligação para mim, acontece isso. O Facebook, meu celular deixa a ligação entrar, então acabou dando uma bagunçada aqui na minha linha. Então vamos lá de novo, boa noite. Hoje são 17 de setembro de 2018, mais um Momento Mágico Márcia Barreto, e a gente vai hoje aproveitar e eu vou explorar, na verdade vou brincar com vocês com um tema que está super em moda e que está todo mundo falando e que parece que dá um nó na nossa cabeça, que é o tal do algoritmo, tá bem? Então, se você está me assistindo pela primeira vez, eu sou Márcia Barreto, sou terapeuta energética no Rio de Janeiro, facilitadora de muitas terapias. Trabalho sempre com o foco de formar terapeutas e ser uma contribuição para aqueles que chegam nas minhas classes ou nos meus atendimentos. E desde maio de 2016 eu faço essa live semanal, sempre buscando trazer alguma contribuição na linha das terapias para todo mundo. Hoje de manhã eu estava fazendo um atendimento pelo Skype e mais uma vez se tocou nesse nome que está tão popularizado, está tão comum, que é o algoritmo. E aí eu brinquei com a pessoa na hora, né? Que algoritmo é esse que a minha mente está criando que me impede de viver a realidade que eu tanto desejo? E eu percebi que falar de algoritmo seria uma coisa interessante para todos nós, né? No nosso dia a dia, quando a gente fala de algoritmo, a gente está sempre vendo isso nas redes sociais, né? Ah, tem que mudar o algoritmo, tem que driblar o algoritmo, porque eu só consigo ver postagem do número X de pessoas, não vejo de outras pessoas. Então, gente, o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma receita para que a gente possa executar alguma tarefa, para que a gente possa resolver algum problema. E essa receita, ela costuma ser absolutamente finita. Ela tem começo, meio e fim. Imaginem uma receita de bolo. Você pega todos os ingredientes que a receita diz e se você seguir direitinho a receita, fizer todos os passinhos, no final você vai ter um bolo. Mas se você tirar uma daquelas coisas, se você der mais liberdade àquela receita, é possível que o bolo deixe de acontecer ou que ele desande, como a gente também costuma dizer quando esquece um ingrediente. Um outro exemplo interessante de algoritmo são os trabalhos mecânicos. A gente vai no cinema e vai lá na bilheteria comprar nosso ingresso. Mas aí nós chegamos meia hora antes do filme começar. O recepcionista ou o bilheteiro vai nos dizer que a gente pode comprar o ingresso, mas que a sala ainda está fechada, só abre X minutos depois. Ok. Se a gente for para a bilheteria do cinema 20 minutos atrasado, o recepcionista vai permitir que a gente compre o ingresso, mas vai nos informar que é possível que o filme já tenha começado. Essa rotina é um algoritmo. Então, o algoritmo, ele se estende a partir da ideia de que são procedimentos que a gente adota para resolver um problema. Então, nós temos algoritmos na matemática, na computação, temos algoritmos na medicina, na filosofia
em várias áreas, você vai encontrar o algoritmo de cada área. E o que difere um algoritmo do outro? A maneira como você expressa esse algoritmo, a maneira como você faz o passo a passo. Normalmente um algoritmo, e aí vamos tirar um pouco essa palavra. O que é o algoritmo então? É um padrão, é uma receita que a gente escolhe ou aceita para que a gente tenha a possibilidade de resolver uma tarefa, um problema ou uma situação. Então, o algoritmo, ele tem uma regra, ok? E essa regra pode fazer com que a gente não tenha muita liberdade. Alguém está me dizendo aqui que tá cortando. Eu não tenho nenhuma interrupção na minha chamada. Peço que outras pessoas me digam isso também. Peço que vocês me informem. Ok. Eu até troquei de conexão, porque alguém estava me dizendo que estava cortando, mas para mim a conexão está 100%. Então, vou voltar de onde eu parei. Um algoritmo, para a gente não ficar o tempo todo repetindo a palavra e não entendendo o que é, um algoritmo é uma receita, é uma regra, é um padrão que a gente adota ou aprende ou se adapta a ele para que a gente possa resolver algum problema ou realizar alguma tarefa na nossa vida, ok? E esses algoritmos, eles permeiam toda a nossa vida, todos os dias. Eu dei o exemplo do bolo, dei o exemplo do cinema, vou dar um outro exemplo de algoritmo comum que a gente vive no dia a dia. O sinal, né, o farol, o semáforo, aquele tempo que o sinal fica aberto e fecha, o algoritmo do metrô, que tem aqueles intervalos pré-definidos, pré-determinados, isso tudo são algoritmos, são receitas que foram criadas para a solução da questão do transporte. Não precisa ser um problema, é simplesmente para que a sua receita de bolo funcione. O algoritmo que a gente mais vem falando é o algoritmo da internet, dos computadores. Esses algoritmos fazem com que quando você faz uma busca no seu computador, você buscou lá no seu computador um dia um sofá. Depois disso, todas as vezes que você entra no seu site de busca, aparece um sofá novo. Por quê? Porque há uma memória que faz com que aquela receita de bolo se repita. E aí aparece sempre a mesma informação ou uma nova opção daquela informação. Dentro do algoritmo, dentro desse programa de repetição, existem 3 estruturas padrão. A estrutura de procedimento, a estrutura seletiva e a estrutura repetitiva. O que significa isso? O padrão de proceder, o padrão de selecionar a resolução dos meus problemas ou a repetição. Na repetição a gente pode dizer assim, todo dia a gente faz tudo sempre igual. Na seleção a gente pode dizer que a gente quer quebrar esse padrão, então a gente está sempre tentando selecionar algo novo. E a estrutura do procedimento não há outra maneira de fazer, só essa. Então a gente simplesmente repete. Alguém já viu um bolo sem ovo? Se existe eu não sei, ok? Mas o ovo é uma estrutura de procedimento. Alguém já viu bolo sem leite? Sim, é uma estrutura de seleção. Alguém já viu um bolo que não vá ao forno? E aí é uma estrutura repetitiva. Se você quer um bolo assado, ele vai ao forno com certeza. Entenderam? Isso é um algoritmo, isso é um padrão.
Dois algoritmos também muito conhecidos que a gente tem é o algoritmo do coração e é o algoritmo cerebral ou neural. Quando a gente faz um eletrocardiograma, aquele desenho que a gente vê, aquele mapa que a gente vê, é um mapa do nosso algoritmo cardíaco, do nosso ritmo, da maneira como o nosso coração se comporta diante das situações que ele vive. Então, como é que esse coração procede? Ele seleciona a maneira como bate ou ele se repete o tempo todo? Ok? Na parte cerebral é a mesma coisa. As ondas cerebrais, elas sofrem essas ações o tempo todo. Se eu penso numa coisa boa, normalmente algo de bom acontece. Se eu ficar pensando numa coisa ruim, é possível que eu atraia alguma coisa ruim. E não é porque eu atraí magneticamente, e sim porque o meu pensamento estava ligado àquela coisa que de alguma maneira não me é favorável, que não me deixa feliz. Existem várias pesquisas que já mapeiam os algoritmos, tanto cerebrais quanto cardíacos, tá? Qual é o primeiro mapa que mede o algoritmo que a gente conhece? O eletrocardiograma. E o segundo, o eletroencefalograma. Então, através da medicina, a gente já consegue perceber como é a atividade do nosso coração e do nosso cérebro. E aí eu sempre me pergunto, como é que a gente faz para driblar essa atividade quando ela está produzindo uma resposta, uma sinapse que não é positiva para mim? Se todas as vezes que eu penso que eu tenho que ir trabalhar e eu penso na violência e isso faz o meu coração disparar, o que eu posso fazer para que o meu coração desenvolva um novo algoritmo, uma nova regra? Porque eu vou ter que sair todo dia para trabalhar. E se eu puder não despejar sobre o meu coração uma carga de adrenalina ou alguma coisa semelhante todos os dias, eu vou promover em mim o quê? Mais saúde, mais vitalidade, mais energia. Se todas as vezes que eu entro num lugar e tem muitas pessoas falando, eu tiver dor de cabeça, o que eu vou fazer? Eu vou nunca mais sair? Eu vou deixar de ir a qualquer lugar onde tenha muitas pessoas? Não, eu tenho que trabalhar em mim algo que possa mudar essa regra que eu criei de que quando tem muito barulho, me dói a cabeça. Quando penso na insegurança ou na violência, o meu coração dispara. Nós, seres humanos, nós podemos sim alterar essas frequências. Por quê? Porque o algoritmo, ele tem começo, meio e fim. A gente cria um algoritmo para solucionar o nosso problema. Mas nós somos seres infinitos. Nós temos múltiplas possibilidades. Nós podemos pegar essa informação e usar de uma outra maneira ou criar uma outra qualificação, ok? O que eu criei para a gente entender isso? Uma brincadeira. Vamos criar juntos um algoritmo. E aí eu coloquei aí para vocês uma imagem, vou colocar até aqui a minha imagem na tela, para eu poder reproduzir com vocês. Uma imagem de cada um de nós segurando um copo, ok? Então, na primeira figura, eu fiz aí uma pesquisinha, né? Na primeira figura tem alguém segurando o copo com as duas mãos assim, segurando. Eu vou pegar um vidrinho, porque eu esqueci de colocar um copo aqui. Então, tem alguém que segura o copo com as duas mãos. A segunda opção, alguém que segura o copo por cima, quase na boca. A terceira opção, alguém que segura no meio do copo,
só assim e o dedo mindinho fica para fora. E a quarta opção, alguém que segura o copinho pela base, tá? Segurando assim pela base. O que a gente tem aqui? Nós temos, é um teste da psicologia que mostra, que apresenta uma característica para cada maneira de segurar o seu copo. E eu fiz um cruzamento entre mulheres e homens. Então, quem respondeu aí o teste, presta atenção agora, porque eu vou falar as dicas sobre cada posição. Se você marcou que você segura o copo da maneira número 1 e é uma mulher, você é pacificadora. Normalmente as pessoas têm em você alguém que ouve e alguém que está sempre na disposição de ajudar. Você tem bom senso, tem flexibilidade, tem determinação, tem a característica de normalmente terminar os projetos que começa, tá bem? É alguém que faz parte de uma equipe, ok? Se você disse que você segura o copo do jeito número 2, você é um líder natural, você é muito focado nos seus objetivos, mas às vezes você é o leão. Para conquistar o seu objetivo, você agarra aquilo com unhas e dentes. É determinado, é independente. Normalmente as pessoas te consideram mesmo um líder e querem seguir o seu exemplo, mas às vezes vão dizer assim: faça o que ela diz, mas não faça o que ela faz, porque tem ali um envolvimento, uma gana. Às vezes esse líder é um pouco bravo. Se você disse que você segura o copo na posição número 3, você é um otimista, tá? Você é gentil, é calorosa, é carinhosa, as pessoas gostam de estar perto de você, você faz tudo para deixar o outro muito à vontade, muito otimista, mesmo que às vezes você não esteja. Então você também se esforça para atender o outro, mesmo que você não atenda a você mesma. E se você se identificou com a quarta posição, você é muito lógico, você sempre pensa antes de falar, as pessoas veem em você a qualidade de ser bastante verdadeira, você não deixa as suas emoções encobrirem a sua razão, mas às vezes você tem que colocar essa emoção para fora, porque você não aguenta e você não gosta de se sentir só nem isolado, ok? Então nós temos aí as 4 mãozinhas, as 4 posições. O que é criar um algoritmo, pessoal? Eu gostaria que vocês, depois da live, mesmo se você estiver entrando agora e estiver colocando o seu número agora, não importa. Depois você dá uma olhadinha em todas as pessoas. Eu tive uma média de 60 pessoas que responderam antes da live, ok? Por exemplo, eu vou ver se eu consigo checar um exemplo aqui. Nádia Mara foi o primeiro exemplo que abriu para mim. A Nádia disse que ela segura o copo com a posição do número 4, ok? Então, Nádia, dá uma olhada, todas as pessoas que se identificaram no número 4. Vê se essas pessoas são pessoas que você também conhece, ou se são pessoas que são só amigas da Márcia. Como é que eu, Márcia, posso criar um algoritmo? A partir dessa live, a partir desse teste, eu poderia, por exemplo, enviar uma mensagem para todo mundo que disse que segurava o copo com a posição número 1, com um processo verbal que tem a ver com esse código do número 1. E todos iam se identificar. Eu poderia criar um outro grupo para receber um processo verbal para quem se identificou com o número 2. E aí criar a mesma coisa, um processo verbal para o número 2, o 3 e o 4 e assim por diante.
Eu poderia, numa grande sala de aula, onde tivessem reunidas essas 60 pessoas, criar 4 grupos, porque eu já criei um algoritmo. Tem o algoritmo que segura o copo assim, tem o algoritmo que segura o copo por cima, o que segura o copo no meio e o que segura o copo por baixo. Nós criamos uma regra. Regra para formar um grupo, regra para formar amigos, regra de personalidade, ok? E aí eu pedi também para qualificarem o sexo, por quê? Porque nesse teste da psicologia, o resultado para homens e mulheres é um pouquinho diferente. Eu tive, acho que 4 homens, deixa eu ver aqui na minha planilha, 2, 3, 4 homens só que me responderam. Vou certificar 20, 40, 55, eu contabilizei 56 mulheres e 4 homens, foram realmente 60, tá? E aí, por exemplo, no caso dos homens, porque eles podem estar aí, eu não posso deixar eles para trás. Se você é homem e adota a posição número 1, você trabalha com a lógica. Você pensa sempre antes de falar. Se você escolheu o número 2, você é o otimista. Você está sempre trazendo para o outro uma palavra positiva. Nem sempre você se conecta bem com as pessoas. Não tem um envolvimento muito pessoal, mas sempre traz otimismo para as pessoas. Se você escolheu o número 3, você é o líder. Você é focado nos seus objetivos e as pessoas têm uma admiração pela sua maneira de ser, costumam seguir aquilo que você sugere. Se você escolheu o número 4, você é o pacificador, é aquele que está sempre disposto a ajudar o próximo. Que outro algoritmo eu posso criar aqui? Eu posso pegar todas as mulheres que escolheram o número 1 e trazer para elas, trazer essas mulheres número 1 para o grupo dos homens número 4. As mulheres do grupo número 2 para o grupo 3 dos homens. As mulheres que escolheram o número 3 para o grupo dos homens que escolheu o 2. As mulheres que escolheram o grupo 4 para o grupo de homens que escolheu o número 1. E aí eu vou ter pessoas com algoritmos semelhantes. Essas pessoas não vão brigar entre si, porque todas elas estão enquadradas na finitude de ter a mesma característica. Isso é um algoritmo. E aí eu pergunto para vocês hoje, quantos algoritmos você está criando para cercear a sua liberdade? Quantos algoritmos você está criando para não gerar mais dinheiro na sua vida? Quantos algoritmos você está criando para não ampliar os seus relacionamentos? Quantos algoritmos existem em nós que nos impedem de ser quem somos, pacificadores, otimistas, líderes ou lógicos? Que algoritmo eu estou criando que me impede de ser uma pessoa lógica, otimista, uma líder natural e uma pacificadora? Que algoritmo eu estou criando que faz com que eu seja apenas um? Que algoritmo eu estou criando que faz com que eu foque somente numa qualidade minha e desperdice todo o meu potencial criativo, todo o meu potencial de realização? Ufa, eu sinto assim um silêncio à medida que falei todos esses que algoritmos são esses, que deve ter gerado aí na cabecinha de cada um silêncio, um esvaziamento, ok? Então eu queria que vocês escrevessem aí para mim. Lose me disse que está chocada. É isso que eu quero. Escrevam para mim o que vocês sentem.
Raquel Messina, não é uma questão de descobrir o seu algoritmo. O que eu apresentei aqui foi um teste psicológico. Depois você pega a imagem dos copos, veja como é que você segura o seu copo e vai identificar por esse teste de hoje o algoritmo, tá bem? Eu não estou dizendo que isso é um algoritmo padrão. Eu peguei um exemplo bastante concreto. Eu podia ter trabalhado com imagens. Não, eu trabalhei com uma coisa concreta. Se você não fez o teste ainda, pegue um copo. Segure o copo como se você fosse beber água. E olhe para as 4 imagens que tem aí na minha página. Identifique se você pega da posição 1, 2, 3 e 4. E aí eu estou te apresentando o resultado de um teste psicológico que fala sobre esses posicionamentos das mãos ao segurar o copo. E como que a gente muda o nosso algoritmo? Dessa maneira, dando liberdade. O algoritmo é algo que coloca a gente num quadradinho. Vou repetir a história do sofá. Você entra na internet hoje para procurar um sofá. Por acaso, você queria pensar em comprar um sofá. Depois desistiu, não quer mais, isso não interessa. Todo dia você vai entrar no seu navegador e vai aparecer uma propaganda de sofá. Porque o algoritmo nos torna finitos, nos torna quadrados. Quantas finitudes, quantas quadradices, quantos algoritmos você está criando hoje que impedem você de agir com plena liberdade, satisfação, facilidade e movimento. Parou para pensar? Quantos algoritmos você tem na sua vida? Não saio de casa sem passar batom. Se está chovendo, tenho que usar bota. Só vou à praia se tiver 32 graus. Só começo a fazer atendimentos holísticos quando eu achar que eu estou preparada. Só faço classes de 10 alunos. Trabalho com óleos essenciais. Só uso 2 óleos essenciais por esqueci o nome daquilo? Sinergia, ok? Então, gente, quantos algoritmos a gente cria? Tenho que jantar às 8 horas da noite. Em ponto. Se alguém atrasar para jantar, eu já tô brava. Olha os algoritmos. Quantos algoritmos a gente está criando para quê? Que nos impedem de sermos mais felizes, tornar a nossa vida mais fácil, mais plena, mais satisfatória. Quantos algoritmos eu estou criando, quantas regras, quantos pontos de vista que me impedem de ser quem eu realmente sou, de me expandir na minha capacidade máxima. Basta você identificar quais os padrões que você repete. Quais são esses quadradinhos que você tem que quando alguma coisa sai daquele quadradinho você fica bravo, infeliz, irritado, zangado? E aí você identifica alguns e começa todo dia a trabalhar esses processos verbais, essas perguntas. Identificou lá. Alguém escreve para mim um algoritmo que tenha identificado em si? Quem está aí no ao vivo, escreve para mim algum algoritmo que tenha identificado em si. Algo que você percebe, que você faz todo dia igual e que quando alguma coisa te impede de fazer aquilo, você fica louco. Contem aí para mim alguém para eu criar o processo que vai ser o que vocês vão poder usar todos os dias com os seus algoritmos. Alguém me conta? Enquanto alguém está pensando aí para me contar,
Isso aí. Só trabalharei como terapeuta quando me sentir pronta. Lose, vamos lá. Que algoritmo você está criando para impedir que a terapeuta que habita dentro de você ganhe liberdade? Nádia, dar conta da minha agenda diária. Que algoritmo você está criando que faz com que o seu tempo não seja infinito? Lilian, que algoritmo você está criando que faz com que você, ao sair sem batom, não consiga se descobrir linda e maravilhosa? E é isso. Esse exemplo do sem batom é incrível, pessoal. Às vezes você sai, isso acontecia comigo antigamente, sem brinco, né? E hoje eu diria que posso sair sem anel, eu vou dizer, ai, puxa, saí sem anel. Em outro momento eu diria de jeito nenhum. Ou teria que voltar em casa, ou ficaria muito brava o dia todo porque estava sem os anéis. Então, quantos algoritmos você cria que te impedem de trazer mais e mais infinitude para a sua vida, expansividade para a sua vida, leveza e facilidade, tá bem? Então, a minha proposta da semana é essa, pessoal. Vamos pensar na nossa vida tudo o que a gente vive de forma bem quadradinha. Mas a forma quadradinha, algorítmica, não é o fato de termos uma rotina. A rotina é necessária. Se a gente entra no trabalho às 8 horas da manhã e tem que acordar 6 horas, tomar banho, mudar de roupa, tomar café, pegar o transporte para chegar às 8, isso é um algoritmo de estrutura. Nós temos que fazer, não é mutável isso. Não podemos fazer nada contra isso. Mas nós podemos mudar o nosso algoritmo de seleção. Ou seja, a gente pode escolher dar mais cor, mais bossa, mais felicidade a essa rotina, né? Olhar melhor as pessoas que você vê na rua, no metrô, olhar a paisagem no ônibus, né? Olhar, tá dirigindo, ouvir uma música. A gente pode mudar o nosso algoritmo de seleção. E podemos mudar a repetição algorítmica, que é aquela, todo dia eu faço tudo sempre igual, acordo às 6 horas da manhã, pego um ônibus cheio, vou para o trabalho, o meu chefe é chato e o dia nunca melhora e acaba o expediente, eu vou para casa, pego engarrafamento e tenho que jantar às 8 horas da noite porque senão eu não fico feliz. Gente, vamos quebrar isso. Vamos mudar os nossos algoritmos. É por isso que quando a gente entra aqui na rede social e a gente entra lá no nosso feed de notícias, aparece aquelas notícias que tem a ver com a gente, que a gente clicou em curtir, que a gente compartilhou, que a gente comentou, porque a máquina, a estrutura sabe que você gosta daquilo. E aí ela te oferece essa repetição. E quantas vezes você deixa de ver outras coisas porque você não está selecionando uma nova possibilidade? Então, para a nossa semana, quantos algoritmos eu estou criando na minha vida que me impedem de ver o sol e a paisagem? Quantos algoritmos eu estou criando na minha vida para jantar às 8h30, estando com um pouquinho mais de fome e saborear melhor a minha comida? Quantos algoritmos eu estou criando para já achar que vou encontrar o meu chefe bravo? E às vezes ele nem tá, pessoal. A gente é que já tá, ok? Então, esse foi o dia de algoritmos. Não fiquem tão bravos com as redes sociais.
Mudem o seu algoritmo. Você não quer mais ouvir, você não quer mais ver aquela postagem que toda hora aparece para você? Vai lá naquela página e desmarca o seguir. E aí o algoritmo vai ser mudado. Ué, como essa pessoa não quer mais isso agora? E virão novidades para você. Na sua vida, na sua casa, na sua rede social, nos seus amigos. O único algoritmo que vocês não devem mudar hoje é o seguir Márcia Barreto. Porque esse algoritmo é legal. Porque Márcia Barreto traz umas coisas divertidas também. Então, mantenham o algoritmo. Segunda-feira às 20 horas, me acompanhem aqui. Mas os outros algoritmos que não estiverem bons, que algoritmos eu estou criando para impedir a minha felicidade, a minha alegria, a minha expansão? Que algoritmo eu estou criando para ficar de mau humor quando não janto na hora certa? Que algoritmo estou criando para todas as vezes que saio de casa reclamar do trânsito? Que algoritmo eu estou alimentando que me faz ir a um evento social e só falar mal dos políticos? Gente, quebra o algoritmo, quebra aquilo que se repete. Criem algoritmos de facilidade, de felicidade, de alegria, de amor, de tranquilidade, tá bem? É isso que eu espero. Para encerrar, que eu já fui aí quase 40 minutos, só digam para mim aí, deem uns curtirzinhos para eu saber se foi claro essa história toda, tá bem? Eu vou colocar na postagem aqui, num comentário dessa live, eu vou colocar o resultado, tá bem? Essa parte da psicologia que eu usei, o significado da posição 1, 2, 3 e 4, que é para vocês poderem ler depois com mais calma. E lembrem, vamos lá, agora para a gente ter uma ideia. Se você segurou o copo com a posição número 1, o que a gente pode fazer? O número 1 é o pacificador, ok? Que algoritmo eu estou criando que me faz o tempo todo ser tão pacificadora, ser tão indispensável na vida dos outros que às vezes esqueço da minha? Quem puder, Suelen tá aí, é muito boa para isso. Copiem esses padrões que eu estou fazendo agora. Então, se você é o padrão número 1, que algoritmo você está criando para ser sempre o pacificador e tão importante na vida dos outros que às vezes esquece de ser importante na sua própria vida? Se você se identificou com o padrão número 2, que algoritmo você está criando que faz com que você seja um grande líder, que todos queiram seguir você, que você alcance todos os seus objetivos, mas que às vezes você se frustre quando não consegue alguma coisa? Se você se identificou com o terceiro padrão, que algoritmo você está criando que faz com que você seja tão otimista, tenha sempre palavras de otimismo para o outro, mas muitas vezes passe pelo presente sem nem viver o dia de hoje? Se você se identificou com o número 4, que algoritmo você está criando para usar a lógica e a razão sempre antes de falar, mas que de repente explode porque precisa colocar a emoção para fora? Tem aí 4 tipos de algoritmos que foram os algoritmos que a gente trabalhou hoje nessa live, tá bom? Então, pessoal, muito, muito, muito obrigada. Não esqueçam, sigam aí esse algoritmo Márcia Barreto, toda segunda-feira às 20 horas. Sigam aqui na minha página toda a minha programação de trabalho, de cursos. Mês de setembro é um mês cheio de atividades, algumas atividades até gratuitas e outras com precinho bem baixinho. E se eu for um bom algoritmo para vocês, me sigam. Se em algum momento eu não for, quebrem isso também, tá bom? Um beijo, pessoal. Uma semana maravilhosa e lembrem-se
Que novos algoritmos eu posso escolher hoje que trarão uma imensa alegria para a minha vida? Que algoritmos eu posso criar agora que me trarão facilidade, tranquilidade, alegria e amor? E por que não? Um novo algoritmo a cada dia. Nós somos seres infinitos e a vida é feita de escolhas. Escolha o seu algoritmo. Um beijo!